Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Arquitetos. E de certeza você já sabe, já temos vindo aqui a partilhar com vocês o que é este nosso programa, este nosso projeto. Portanto, nós pretendemos, e acho que temos feito com relativamente bem, felizmente, abordar diversos assuntos que vão desde a concessão de espaços até a questão da edificação, ou seja, planeamento urbano, ordenamento territorial, até a concessão de edificações e espaços internos, externos, enfim. Felizmente temos tido profissionais de altíssima qualidade que têm aceito o nosso convite, a quem desde já nós agradecemos profundamente, porque a qualidade deste projeto só está a ser possível com a anuência, com a disposição, a predisposição dos nossos convidados, que todos os dias ou em todos os programas vêm aqui desprovidos, às vezes, digamos, dos mais diversos preconceitos que possam existir, né? Mas simplesmente para partilhar consigo aquilo que eles aprenderam, aquilo que eles sabem fazer, quer do ponto de vista da sua formação, como da vida profissional. Então, hoje, nos acompanhe por uma hora. Temos aqui um convidado de peso. Seja bem-vindo, Dr. Augusto. Obrigada, Jamila. Muito boa noite. Uma boa noite também especial à equipe técnica que suporta esse programa, que leva ele ao ar, que dão todo o suporte para que este programa seja uma realidade. Também estender os nossos cumprimentos de boa noite aos, podemos considerar aqui telespectadores ou os seguidores desta página que emite, não é, esse conteúdo ligado à economia, também urbanismo, não é? Também estendemos o nosso muito boa noite, Jamila. Seja bem-vindo. O Dr. Augusto, bem, é alguém que eu tenho acompanhado as suas abordagens, economista. E se calhar vocês pensam que economista não tem nada a ver com a produção de espaços, de cidades, mas não, acho que estão enganados. Venham conosco e já vão perceber porque é que hoje nós temos um economista aqui no Arquitetos. Vai ser muito bom. Doutor, antes de tudo, eu vou gostar de colocar uma questão que é já de praxe aqui do programa, porque nós, para além da componente profissional, gostamos de saber o percurso, o sonho. Por que foi parar a economia? Foi por querer ser rico, será? Não. Eu podia dizer que eu fui parar na economia um bocadinho acidentalmente, porque eu, a princípio, venho de uma especialidade exata. Eu fiz mecânica no ensino médio, tenho uma especialização em máquinas e motores, na qual gosto muito dela, não é? Foi aí onde eu começo o meu percurso, mas como deve saber, não é? Engenharia é muito complicado, muito difícil. Não foi fácil fazer o ensino médio em 4 anos, sem reprovar, e com toda aquela condicionante que se colocava para um engenheiro mecânico. Não é? Tem que aprender a desenhar. Nós tínhamos que fazer desenhos técnicos, tínhamos que ir à oficina, fazer peças, pegar o serrote, pegar o torno e conceber as peças que vêm nos carros. Aí começamos esse percurso todo. Mas antes de dizer que eu vou parar para o curso de engenharia por uma opção materna, a mãe decidiu que tinha que fazer mecânica, que tinha que ter uma profissão e aquela coisa toda, não é? Fundamentalmente que tinha que ter. Estudo aonde? Eu fiz o Instituto Médio Industrial de Benguela, não é? Que é o IMIB. Paralelo ao Macarenco de Luanda, né? São similares. No entanto, quando venho fazer o teste para a faculdade, para o ensino superior, depois de ter terminado o ensino médio, feito o estágio curricular, tendo ficado na END, na altura, era já a END, sim senhora, como um dos alunos selecionados para ficar já a trabalhar. Mas você não vai trabalhar, você tem que continuar a estudar. E a mecânica quer dizer que terminou com boa aproveitamento. Com algum êxito. Então venho fazer o teste na faculdade,
faço na Faculdade de Economia e faço na Faculdade de Engenharia. E passei nas duas. E como vi que o conteúdo de matemática e outras coisas da Faculdade de Economia eram muito mais fáceis que o da Faculdade de Engenharia, então disse à mãe que eu passei como condicional na Faculdade de Engenharia e que se reprovasse no primeiro ano tinha que fazer o teste novamente, era assim naquela altura, mas na Faculdade de Economia era efetivo. Disse uma meia-verdade. Uma meia-verdade. E aí recebi a anuência para ir fazer a economia. E fui fazer a economia. Na verdade, eu fui fazer economia porque economia é mais fácil que engenharia. Mas nunca abandonei os engenheiros. Cheguei a essa conclusão. Mas está feliz com a escolha que fez? Sim, e continuo. Acho que as mães têm um palpite muito profundo. Continuo nas engenharias. Vejo que não abandonei. Hoje convivo com os arquitetos, convivo com os engenheiros. E só é possível essa convivência porque tem de mim um bocadinho daquilo que é o vosso lado técnico e profissional. Temos um rigor, não é? Podíamos dizer que saímos da mesma maternidade. Só que vocês foram fazer especialidades, não é? Alguns em arquitetura, outros em mecânica, outros em eletricidade, mas a base fundamental para um engenheiro temos todas a mesma, que é aquela integral, aquelas trigonometria que temos que estudar, os aspiradores que temos que saber então, manejar. Então perdemos um engenheiro e ganhamos um economista. Exatamente. Felizmente. Agora é o economista das engenharias. Talvez seja isso. Já estão a ver aí, como se diz, o cenário a se desenhar. Alguém a semana passada, há 2 semanas atrás, convidou-me para o lançamento de um livro e um arquiteto muito renomado que a Jamila também conhece. Já esteve também no nosso podcast. Ele usou mesmo em dizer... Acácio, um beijinho para ti. O arquiteto Helder usou mesmo em dizer que eu era o economista do urbanismo, e da habitação. Muito Mas pronto, e aqui estamos hoje. Eu acho que é um título bem dado e isso é o que vamos ver nos próximos minutos. E do ponto de vista profissional, pelo menos eu, quando vi a sua biografia, percebi que já trabalhou com organizações privadas, organismos públicos, privados, consultorias. Quer dizer, já vem ali uma longa jornada a prestar ali, emprestar o seu saber, não é? Corretamente. Como a economia está em tudo, não temos nenhuma atividade que seja desenvolvida que não precisa de uma área de finanças, de uma área de mercado, que analisa o mercado, de uma área de marketing. Quer dizer, e essas componentes todas fazem parte das especialidades da economia, porque a economia não é só as questões macroeconômicas, ela também vela pela microeconomia. E a microeconomia é como é que os agentes econômicos, de forma singular, né, conseguem gerir toda aquela complexidade de recursos escassos. E não é nesta senda de a economia estar em tudo e fundamentalmente por trabalhar e começar a trabalhar em projetos de finanças, contabilidade, foi aí onde eu começo o percurso profissional, depois de ter passado pela Empresa Nacional de Eletricidades, não é? Porque, na verdade, eu começo... Mas ali foi técnico, sobretudo. Sobretudo técnico. A sair do ensino médio, vou à ENDE, vou ao estágio curricular e acabo por ficar na ENDE, na Central Térmica do Lubito. Uau. Eu fiquei ainda coisa de 6 meses ou 1 ano a trabalhar na Central Térmica do Lubito, com giradores, fazer paralelo, colocar carga nas linhas e por aí em diante. Depois disto, né, já fruto daquilo que era... Quer dizer, antes a vestimenta era mais macacões? Era macaco, fato macaco, botas, porque... Não sente saudade? Sinto um bocadinho. Qualquer dia ainda vou lá daquele visitar barulho a Central Térmica do Lubito. Nessa altura, ainda lembro que tínhamos recebido os grupos geradores de França, que tínhamos que combinar e colocar em paralelo, a trabalhar em paralelos com grupos geradores muito antigos que já tínhamos, que eram de matriz russa, que não era uma tarefa fácil, porque são 2 geradores, vamos falando dos ciclos combinados. É colocar vários eu tipos. Aqui chamo uma nota, vão ver o programa passado, nós tivemos um engenheiro eletrotécnico. Falou muito sobre a matriz energética da Angola, uma coisa fantástica. Eu comecei aí no mundo da Quer dizer, ainda viu a nossa matriz eletromecânica. Naquela altura, estávamos a conceber a barragem do Biópio, quer dizer, ainda não falávamos dessas barragens que temos aqui
Agora, eu ainda me lembro que fui escalado para ir ao Biópio, trabalhar no Biópio, na primeira turbina que se montou. E essa passagem para a economia foi fácil? Muito fácil, não teve muita complicação. Porque nós, quando vemos os economistas, vemos assim pessoas mais formais, mais sair de um setor. Digamos que há mais informalidade do ponto de vista do vestuário, é mais técnico, né? A pessoa está ali mais à vontade de encarar aqui a personagem do economista, né? Até hoje leva tempo, porque eu, fora das câmaras, no meu dia a dia, não gosto da gravata, não gosto dos fatos, prefiro o vestuário do safari, procurar uma forma mais informal de se vestir, porque venho ainda o espírito do engenheiro está lá. Ele às vezes luta com o espírito dos gabinetes, dos doutores, mas tento equilibrar, não é? Para atos formais. E essa carreira profissional atualmente está mesmo só a fazer consultorias? Qual é o... Correto, Jamila. Como eu dizia, o economista ou o financeiro vai obrigar a especializar-se numa área. Os ateliês de arquitetura vão precisar sempre de um contabilista de um financeiro. Exatamente. As empresas de telecomunicação têm lá sempre um financeiro, um contabilista, um homem de marketing. E quando a gente vamos para uma empresa de consultoria, que tem vários clientes de várias especialidades, porque uma empresa de consultoria podes encontrar todas as especialidades, todos os setores da economia dentro daquele escritório de economia, e você é obrigado a conviver com essas atividades todas. Eu fui diretor técnico de uma empresa de consultoria econômica e financeira, e tinha que olhar para o balancete de todas as empresas, tinha que olhar para o relatório e conta de todas as empresas, desde farmácias, oficinas, quer dizer, todas as empresas tinham que passar por mim para poder validar aquilo que eram os relatórios e contas. E comecei a aprender as outras atividades, comecei a olhar os outros negócios. E comecei, não é, como a economia está em tudo e tem que conviver com tudo, comecei a aprender também, não é, a entender as outras especificidades de setores econômicos, porque nós não podemos falar de negócio, por exemplo, e aí escrevi de facto consultor de negócio, sem entendermos a atividade. Se eu for consultor de negócio de uma farmácia, eu tenho que entender, né, o negócio dos medicamentos, como é que ele funciona. E aí vou falar a linguagem econômica dos medicamentos. E assim tinha que me adaptar e tinha que ter uma linguagem para poder falar com os diferentes clientes que tinha na carteira, com especialidades diferentes. E ali, com certeza, vamos desembocar no nosso tema, porque o tema de hoje vai ser economia urbana. E eu já ali, por trás das câmaras, já estava aí a agradecer o engenheiro, porque precisávamos de ter aqui um economista que, no meio dessa experiência toda que tem, e também foi olhar para a questão do planeamento urbano, das cidades, né? Então, venha conosco, nos acompanhe, porque o tema de hoje é extremamente importante e interessante. Não é só construir, né? Ou seja, a cidade e a economia precisam caminhar juntos. Estamos a falar de desenvolvimento. Corretamente. Eu entro na matéria de edificação, fundamentalmente, por conta daquilo que é a planificação das empresas, porque as empresas, durante o exercício econômico, são obrigadas a fazer aquilo que é a sua planificação anual, se tanto plurianual ou não é de 5 em 5 anos. Nós vamos chamando aquilo que é o estudo de viabilidade econômica e financeiro das empresas, também podemos chamá-los de planos de negócio das empresas. E nesta altura, em Angola, falava-se muito de construção civil. Angola tornou-se um canteiro de obras e as empresas de construção civil estavam a fazer muito dinheiro e precisavam, né, dos economistas para poderem fazer aquilo que são os planos de negócio. Nessa altura, começo a ter contato com a construção civil. Começo a olhar, né, como é projetar uma empresa de construção civil nos próximos 5 anos, nos 10 anos seguintes. E fui tendo muito conhecimento nesta área. Em 2007, 2008,
começam a surgir em Angola, não é, aquilo que nós vamos chamando os projetos urbanísticos de Talatona, não é? Samória não falha 2004, 2006, concepção do próprio Talatona, começam a aparecer os condomínios privados, Luanda Sul, e esses condomínios todos precisavam de estudos de viabilidade, porque eram vendidos na planta, era preciso calcular os custos, era preciso, quer dizer, e aí você começa a... Quer dizer, fez parte desse processo embrionário de expansão da cidade. Expansão urbana. E aí era obrigado a conviver com, não é, aqueles microplanos urbanísticos, que no final do dia eram os condomínios. Era preciso olhar para aquilo, olhar quantos lotes são, quanto vai construir, edificar cada casa, quanto é que se pode vender. Mas, por exemplo, cada casa. Com essa breve abordagem que fez, poderíamos dizer que falar de cidade e economia é falar da rentabilidade da cidade? Corretamente. Mas aí quando começa a conceber as vilas, não é? Porque nós começamos ainda os projetos de Vila do Gamec, não é? Vila do Gamec, antes de termos o Nova Vida, antes de termos o Luanda Sul, antes de termos o Talatona, quer dizer, começamos ainda nas vilas e depois evoluímos para os condomínios. E quando evoluímos para estes projetos de condomínio, que no final do dia é expansão urbana, era preciso calcular a rentabilidade destes condomínios, porque aí pedir dinheiro emprestado a um banco para erguer um condomínio, precisas de convencer o banco que aquele projeto vai devolver ao banco o dinheiro que lhe foi dado emprestado e os juros que serão cobrados pelo tempo da utilização do dinheiro. E só os economistas é que podem fazer isso, é que têm a ciência para fazer isso. Os arquitetos fazem todo o seu plano de desenho, os engenheiros fazem todo o orçamento do projeto e o economista vai transformar aquilo em números financeiros e econômicos para poder convencer o banco a emprestar o dinheiro para poder começar a fazer aquele plano urbanístico, né? E vimos que funcionou, não é? Para o Talatona, funcionou para este condomínio onde estamos, não é? A gravar. É fruto desse programa de expansão urbana, quer dizer, e não os economistas que não queriam só olhar para aquilo que era fazer finanças e olhavam com detalhe para aquilo que eram os planos urbanísticos para poder entender, poder quantificar para depois valorizar, começaram também a entender um bocadinho daquilo que é a concepção das cidades. E se falássemos aqui, por exemplo, olhar para aquilo que é o panorama atual das cidades angolanas, na perspectiva desta economia urbana, qual é a abordagem que o engenheiro faz, assim, a título de começarmos a entrar para os detalhes? A princípio, de forma geral, a literatura de arquitetura e urbanismo, ela define dois espaços, que é o espaço rural e o espaço urbano. Exatamente. Mas para cidades para o caso de países emergentes, como é o caso de Angola, que podíamos considerar, também vai caminhar aí para a emergência, mas podíamos classificar Brasil, Índia e outros, tem uma particularidade muito rara que não encontramos em muita literatura de urbanismo. Tem que ver com os bairros informais dentro dos espaços urbanos, porque nós podíamos entender que o urbano é cidade, mas não temos esse paralelo praticamente em todos os países do mundo. Em Angola nós temos situações espaços que não são rurais, nem são rurais, podiam ser considerados como espaços urbanos, mas a sua configuração não leva muito para o urbano. Se calhar aqui nós temos esta triste combinação e precisamos resolver esse fenômeno que temos aí encravado entre o rural e o urbano. E ainda temos muita... Isso, por exemplo, do ponto de vista da economia urbana, tem impacto sobre a rentabilidade da própria cidade, sobre o desenvolvimento da própria cidade na sua visão de economista? Corretamente. Acaba por ter muito impacto, porque a mobilidade urbana, esse termo provavelmente já soa nos ouvidos de todo mundo, que é mobilidade urbana. Só é possível se tivermos os modais, né?
Os modais, estamos a falar que tem que ter caminho de ferro. Caminho de ferro. Tem que ter o caminho de ferro também é onde circula o metro. O metro tanto de superfície quanto o subterrâneo, acaba por circular no ferro, aquilo é ferro. Então, tem que ter estradas. Se não tiveres estradas, os carros não andam. Tem que ter espaço para as bicicletas andarem, né? As ciclovias, conforme se diz, e fica melhor assim, não é? Tem que ter os passeios para as pessoas caminharem. Então, se não tiver essas componentes todas, os modais não funcionam, né? Torna muito difícil a mobilidade de pessoas e bens. Porque para haver economia é preciso que as pessoas movimentam-se e é preciso que os bens também movimentam-se. Como levar mercadoria para um gueto onde não tem... O acesso é difícil. O acesso é difícil. Nós estamos a ver guetos onde a geleira, por exemplo, a cama, tem que entrar pelo teto. As pessoas têm que trazer nas costas para poder entrar. Estamos a falar de bairros que têm 600 hectares, que são implantados em densamente construídos. Quer dizer, sair de uma ponta do bairro para outra ponta com a botija de gás na cabeça, porque os carros não podem entrar para fazer a distribuição do gás, não podem entrar para fazer a distribuição do açúcar. Quer dizer, dificulta aquilo que é o tempo médio de circulação dos estoques. Os estoques levam muito mais tempo para serem recompostos. E isto leva prejuízo para as empresas. Ou seja, os empresários têm a dificuldade em instalar-se nessas zonas, porque não estão planificadas. Foram zonas que se tornaram densas. E às vezes até do ponto de vista mesmo de infraestruturas básicas, né, para esses serviços funcionarem, ou esses negócios que podem fazer circular e movimentar os bens, também não existem nessas áreas. Corretamente. Mas a pergunta que não se quer calar, que eu estava ansiosa por encontrar um economista e nos responderem: nós temos cidades rentáveis, do seu ponto de vista, olhando para essa perspectiva que aborda espaços, ou zonas, por exemplo, esses bairros, os guetos que abordou, em áreas de cidade, que com esses fatores reduzem a própria rentabilidade da cidade. Nós podemos dizer que temos cidades rentáveis com as condições existentes? Corretamente. A rentabilidade de um espaço territorial, num determinado tempo, é medido pelo PIB. Pelo PIB, exatamente. E todos nós já ouvimos falar do PIB. Não, o PIB de Angola. O PIB de Angola, no seu todo, é possível calcular. Será que não é possível calcular o PIB do município? Devíamos calcular o PIB município por município. Será que não é possível calcular o PIB por província? Cada província tem a sua poligonal, tem as suas coordenadas geográficas, XY. Devia ser possível calcular o PIB de cada província. Mas nós, em Angola, o nosso PIB ainda não é desanexado província por província, nem município por município. Será que não seria possível calcular o PIB deste condomínio onde nós estamos? É possível, mas ainda não o fizemos. Ou seja, quando nós começarmos a calcular o PIB região por região, vai ser possível responder à tua pergunta. Quer dizer, Angola ainda não tem compilado esses dados para poder responder, de facto, qual é o PIB de cada coordenada geográfica. Seja, se termos cidades e quais são as mais rentáveis, exercer, no fundo, fazer essa análise comparativa e, se calhar, olhar também para os fenômenos que estão na origem de serem ou não, de terem um PIB melhor ou não, certo? Os dados nos dizem, assim, de forma empírica, que Cabinda é a zona onde se explora mais petróleo. Já foi, agora é o Zaire. Se o PIB de Angola é maioritariamente petróleo representa cerca de 50% do PIB, provavelmente Cabinda e Zaire são as zonas que mais contribuem para o PIB petrolífero. Né? E podíamos olhar para outras atividades. Podíamos dizer que, por exemplo, no PIB da agricultura, a zona sul, no seu todo, é que mais contribui para o PIB não petrolífero. Quer dizer, e esse exercício econômico tem que começar a ser feito região por região.
é possível fazê-lo de cada município, ou mesmo de cada comuna ou de cada aldeia. E aí já podíamos olhar para aquilo que é a rentabilidade de cada bairro, de cada cidade, e podíamos de facto dizer que esta cidade é a que mais contribui para o PIB. Nos outros países que já estão devidamente organizados, eles acabam por ter uma componente que nós também, no nosso dicionário, ainda não temos em Angola, que são cidades industriais. Vais para a China, encontras uma determinada cidade, se a memória não me falha, Guangzhou, né? É a cidade industrial. Vais para o Brasil, encontras uma cidade industrial. Vais para a Alemanha, tem uma cidade que é a cidade industrial. Nós ainda estamos a desenvolver os polos industriais. Estamos a desenvolver coisas muito pequenas para definir a indústria. Temos em Angola 22 projetos de planos industriais, plano de desenvolvimento industrial, 22, mas só estão implementados 7 dos 22. Temos também, né, as indústrias rurais, tem planos para as indústrias rurais também. Em Angola estão previstos 10, parece que só estão implementados 3. Mas se nós pudéssemos planificar e conceber de facto uma cidade industrial, provavelmente ficaria mais barato. Em vez de termos 22 polos espalhados pelo país, em vez de termos... Do ponto de vista, por exemplo, de infraestrutura, maior dispersão... Fica mais barato... Se for como está, a maior dispersão. A maior dispersão custa mais caro. Custa mais caro. Colocar infraestrutura, ou seja, levar energia elétrica para os 22 polos industriais é mais difícil, mais complicado do que levar energia elétrica para uma única cidade. Terias aí que fazer aquilo que os eletricistas vão chamando de subestações, é um outro termo que existe dentro daquilo que é o arrumamento das peças da cidade. Tem que ter na porta uma subestação. Mas essa abordagem que faz remete-nos para uma questão de extrema importância, que é o ordenamento do território. Né? Corretamente. O ordenamento dessas questões, por exemplo, de uma cidade industrial ou de um polo industrial, o desenvolvimento de infraestruturas, remete-nos de facto para esses elementos do planeamento e o ordenamento territorial. E qual é a sua visão sobre este ponto de vista? Nós temos uma lei-mãe, que é a Lei 1/11, que é a Lei do Sistema Nacional do Planeamento. Dentro desta lei, ela diz que as grandes opções de ordenamento do território estão acima de qualquer plano urbano. Que na hierarquia aparecem as grandes opções de ordenamento do território, depois aparecem os planos provinciais, depois aparecem os planos municipais, que são os famosos planos diretores municipais, depois vão aparecer os planos setoriais, estamos aqui a falar do plano do Ministério da Indústria, da Agricultura, vão aparecer. Não é? Depois nós, desta lei 1/11, não é? Que no final do dia é combinação da lei 03/04, que é a lei do ordenamento do território, né? Elas devem ser combinadas e vamos encontrar sempre nelas que as grandes opções do ordenamento do território devem estar acima de tudo. Não podemos fazer um plano diretor sem olhar para aquilo que não é, as grandes opções do ordenamento do território. O que é isto? Onde vão passar a linha de alta tensão de energia, que tira a energia das barragens para distribuir as províncias. Aliás, essa estratégia que fala do desenvolvimento em si de todo o território está subordinada a esta temática. Corretamente. Né? Eu tenho água no Kwanza, por exemplo, e tenho zonas que não têm água. Preciso ter plano de distribuição de água para essas zonas. Eu não vou colocar uma cidade por cima desta conduta de água. Então, eu primeiro devo definir onde é que vão passar as linhas das grandes opções de ordenamento do território. Depois, devo retirar do planeamento urbano a carta de risco, fundamentalmente as condicionantes naturais. Onde é que estão as linhas de água? Onde é que estão as linhas de ravina? Onde é que está o perfil do diamante? Chama-se, não é, aquilo tem um filão, não é? Os recursos minerais debaixo da terra guiam-se por filões. Então tem um filão do diamante, já sabe
que o diamante da parte leste de Angola até desaguar aqui no Rio Kwanza, ele passa numa linha. Ou seja, tem que se respeitar essa condicionante. Essas condicionantes têm que ser tiradas. Né? Se não tirarmos essas condicionantes naturais e não tirarmos as grandes opções do ordenamento do território, não sabemos onde é que podemos planificar o espaço urbano e o espaço rural. Então, é fundamental o ordenamento do território. E estas questões que acabo de citar, encontramos todas elas mapeadas no ordenamento do território. Quem cuida do ordenamento do território tem que pensar isto. Se não pensar essas variáveis que acabei de citar, vamos criar condições para um dia termos que demolir uma cidade completa porque decidimos explorar diamante naquela região, ou porque decidimos que naquela zona tem que passar linhas de alta tensão. Se olharmos para o Talatona, fundamentalmente, que surge de um plano urbanístico, porque ele não é peça integrante de um plano diretor, porque aquela zona não tem um plano diretor, concebeu-se o plano urbanístico do Talatona, do Nova Vida. Não, e nós temos várias situações dessa natureza, né? Do ponto de vista de plano de diretores, por exemplo, temos os de Luanda aprovados, temos de Benguela, Bié, e pouco mais do que isso. Corretamente. Naturalmente, vai-se fazendo, como é que eu vou dizer, surgem planos urbanísticos sem surgirem os planos diretores, né? Sem se tirar as condicionantes do macro que devem ser retiradas. Eu estava a dizer que se a gente olhar hoje para o Talatona, lá onde tem um prédio hoje, tem uma linha de alta tensão, a passar 3 vezes ao prédio, quando não é, as regras universalmente aceitas dizem que as edificações devem distanciar-se de 15 a 30 metros dessas grandes linhas de opções de ordenamento do território, sejam eles caminho de ferro, autoestradas, linhas de alta tensão, as condutas de água. Quer dizer, tens que ter um distanciamento de 15 a 30 metros. Se forem linhas internacionais, são 30 metros. Se forem linhas nacionais, são 15 metros. E nós estamos a ver hoje no Talatona, não é, o cabo de alta tensão de energia passar a 1 metro das casas das pessoas. Em alguns casos, se calhar, a passar mesmo por cima do teto das casas das pessoas. Olhamos aqui para a estrada do Talatona Via Expressa, está lá um cabo de alta tensão a passar numa das margens, numa das bermas da estrada. Vamos por Nova Vida, encontramos cabos de alta tensão a passarem por dentro do Nova Vida. Mas, por exemplo, com essa reflexão que faz, que soluções é que podemos viabilizar para essas situações pontuais? Uma vez que a situação existe. Temos que fazer, não é, as grandes opções do ordenamento do território. Há uma lei... Ou seja, para precaver que no futuro não ocorram situações dessa natureza, né? Sim. Mas, por exemplo, nessas questões que já existem, né? Quando faz as suas reflexões, que caminhos possíveis vai encontrando? Nós temos na Lei 1/11 uma lei que ainda não foi aprovada, que é a Lei do Ordenamento do Território. Quer dizer, perdão, a Lei do Ordenamento do Território não é o diploma que rege as grandes opções do ordenamento do território. Está lá um nome específico, agora não me vem à cabeça. Mas enquanto não aprovarmos isto pela Assembleia Nacional, vamos continuar a ter os microplanos a acontecerem sem que o macroplano esteja feito. E amanhã, quando entendermos fazer o macroplano, vamos ter choques dessa natureza. Então, é fundamental pararmos, não é, e trabalharmos urgentemente nas grandes opções do ordenamento do território, fazer as cartas de riscos municipal e provincial, retirar todas as condicionantes naturais, não é? E aí estaríamos com mais certeza a olhar aquilo que são espaços onde podem ser concebidos os planos urbanos. Não é? Aí os PUs e os PORs, né? São os PU e os PORs. Eles podem começar a ser feitos. Os PUs, que são os planos urbanísticos, e os PORs, que são os planos de ordenamento rural. Quer dizer, se nós não olharmos para isso com os olhos de ver, vamos continuar a fazer os microplanos urbanísticos, sejam eles PUs e PORs, e amanhã ter que encontrar uma alternativa de passar um cabo de alta tensão em cima de um PU ou de um POR, porque tem que passar aí.
porque a conduta de água, o cabo de energia não pode curvar muito. Ele tem que ir em linha reta. E as curvas têm que ser moderadas, têm ângulos próprios para poderem fazer. Aí temos que entrar já na trigonometria, né? Que é uma outra cadeira também que aprendemos. Prontos, os economistas não aprendem isso. Mas é que essas questões todas nos remetem também para as infraestruturas urbanas. Na sua visão, né? Qual é o papel para o crescimento econômico das infraestruturas? As infraestruturas... Deu aí umas notas muito interessantes quando começamos a abordar o exemplo dos bairros, né? Informais, né? Os guetos, como chamou, essa ausência de infraestrutura. Qual é o impacto positivo quando tivermos uma cidade mais estabilizada a esse nível, né? Que podemos visualizar? Vamos circular mais rápido e circulando mais rápido as pessoas e os bens, precisamos de menos dinheiro para termos coisas na despensa. Ou seja, nós vamos acumulando despensas e armazéns porque temos pouca mobilidade. A partir do momento em que a mobilidade for mais fluida, vamos ter certeza que a economia vai acontecer a todo momento, vai ter certeza que vamos ter produto todos os dias, provavelmente vamos deixar de ter arcas em casa, vamos ter aí uma geladeira confortável, vamos deixar de ter dispensas muito grandes em casa, porque em Angola não podes fazer um projeto de arquitetura de uma residência sem colocar lá um economato. Né? Aquilo é o economato de casa, que nós chamamos de despensa, e tens aí um estoque de arroz, de feijão, de milho, que te aguenta... para economizar tempo também, né? Porque você não tem estrada para ir comprar todos os dias. Você tem engarrafamento, tem trânsito. E isto obriga que você tenha grandes somas de dinheiro para encher a despensa. Se não precisa de comprar arroz para 30 dias, pode comprar arroz todos os dias, não é? Precisa de menos dinheiro. Se eu preciso de comprar arroz para 60 dias, tenho que comprar 2 sacos de arroz. Um saco de arroz, provavelmente você não precisa de um saco de arroz no mês, só precisa de 10 quilos. Mas tem que comprar o saco de 50 quilos porque o miúdo que vai transportar o arroz da cabeça, da paragem, para até a tua casa, todos os dias, senão vai te cobrar dinheiro. Então, compra de uma vez. Quer dizer, essas questões econômicas que têm a ver também com finanças, que afetam muito o bolso das pessoas por falta de mobilidade, né, só serão possíveis de ser resolvidas quando nós tivermos asfalto em toda a zona urbana. Não podemos dizer que não é possível asfaltar toda a zona urbana. Mas antes de asfaltar, é preciso fazer as infraestruturas. Chama-se, de forma geral, infraestruturas de construção civil. Toda aquela construção que é feita debaixo do solo. Né? Nós hoje vamos ter infraestruturas econômicas, que é aeroporto, porto e por aí em diante. Vamos ter... tocou no aeroporto, se bem que isso dava tema para um podcast. Eu depois tinha aqui uma questão que tinha que ver mesmo com esta questão do aeroporto internacional. Corretamente. Então, vamos chegar lá. É preciso dizer aqui aos nossos telespectadores que as infraestruturas, do ponto de vista de construção civil, é toda a construção que se faz debaixo da terra. Não é vista, não aparece. Eu não posso fazer uma estrada, né, que também nós chamamos de infraestrutura, sem antes colocar debaixo da terra a canalização da água, os cabos que têm que passar debaixo da terra, tudo que tem que passar debaixo da terra, primeiro eu tenho que pôr. Só depois é que eu posso pavimentar. Porque se eu pavimento sem colocar isso, um dia tenho que partir o pavimento para colocar. Como algumas vezes acontece, né? Infelizmente. Para não dizer que a maioria das vezes. Porque algumas das vezes são casos excepcionais. Aqui é normal partir-se. Coloca asfalto, depois parte. Já vemos muitos bairros que foram asfaltados e hoje não tem asfalto porque tiveram que partir para pôr água. Porque chegar, como é que se coloca água aqui? Os tubos de água não podem passar no ar. Tem que passar mesmo debaixo da terra. Então parte o asfalto para colocar. Ou seja, isso afeta diretamente a própria economia urbana. Acabamos de fazer 2 vezes o mesmo serviço. Mas não temos muitas alternativas, Jamila. Há sítios, não é? Podíamos dizer que há poligonais que ainda é possível salvar. Há poligonais que já não vamos salvar. Há poligonais, como o caso, por exemplo, do Catambor, em Luanda. Não é? Um dia vamos ter que ter a coragem de demolir o Catambor todo. Até pelo valor que aquele terreno tem um valor muito interessante. Exatamente. E pode ser devolvido à cidade
no seu expoente máximo. Aqui vamos chamar aquilo que vocês, arquitetos e urbanistas, também chamam regeneração urbana. Regeneração urbana, exatamente. Onde envolve requalificação, não é? Onde envolve criação de condições da regeneração do tecido econômico, do tecido social. Quer dizer, há aí uma componente que precisa ser feita para estes territórios. Falar do Catambora é falar do Rocha Pinto. Falar aí do Prenda falar também. Do Prenda, falar das bananeiras. Fundamentalmente essas zonas nobres. Depois vamos falar do Catinton. Vamos falar da Fubu, vamos falar, quer dizer, do Tira-Chapéu, vamos falar de bairros em Luanda que precisam de muita atenção. Nós temos que olhar, por exemplo... Quem diz Luanda também, eu vou buscar o exemplo de Benguela, da província de Benguela, no caso de Lubito, ali aquelas mocecas, né, que existem nas encostas de Lubito, que também afetam, de certa forma, a própria qualidade da cidade de Lubito. Né? Sim, estamos a falar do Chapanguela. Exatamente. Estamos a falar aí da Catumbela, não é aí o Campo do Buraco, não é da ex-académica do Lubito, não sei se continua aí. Também, né? Tem o São Jorge, quer dizer, e podíamos navegar para as outras províncias e encontrar também esses focos de bairros que não têm característica urbana, que precisam de facto ser colocada aí a característica urbana. Eu, quando comecei a trabalhar para o setor do urbanismo e habitação, numa das viagens aéreas a passar por Luanda, temos muito o que fazer. A vista aérea de Luanda é horrível, para não dizer que é feia, não é? Então, os urbanistas precisam de pensar da vista aérea de Luanda. Eu, quando aprendi desenho técnico, nós tínhamos a vista de cima, né? Depois tinha as laterais, assaltos laterais direito, assalto lateral esquerdo, depois tínhamos os cortes, não é? Mas essa vista aérea de Luanda, alguém tem que pensar, está muito feia. Será que vamos continuar a ter as quedas das vivendas que temos? São confortáveis para os urbanistas, não ferem a visão, não fazem mal, não é, à vista. E mais do que até essa visão de cima, é mesmo a realidade dos fatos. Depois vem a realidade. A qualidade que se retira à cidade. Né? Corretamente. Do ponto de vista da qualidade dos espaços. A partir de cima já começamos a ver tudo. Já começamos a ver a partir tudo. de cima... Por exemplo, algo que me faz, assim, às vezes, que é motivo de muita reflexão, é a ausência de espaços públicos com qualidade. Sim, aí já estamos a falar dos equipamentos sociais. Há duas coisas que vocês, arquitetos, colocam naquilo que nós podemos chamar de memória descritiva dos projetos, que já li várias vezes, que é, não é, os equipamentos sociais, não é, e o mobiliário urbano. Não é? O mobiliário urbano é aquela cadeira que você coloca no jardim, é aquela estátua que colocas na praça pública, aquele chafariz, quer dizer, esse mobiliário tem que acontecer. Não é? E nós precisamos de criar espaços para colocar essa mobília urbana. E por que não pensar ali numa cortina verde, num parque público verde para Luanda, né? Um corredor verde, o que for. Correto. Né? Porque precisamos, de facto, há muita dificuldade, tirando ali a questão da marginal, que eu estou-me a lembrar que foi requalificada e ficou muito melhor, né? Nós não conseguimos percorrer a nossa cidade. Jamila, eu vou lhe confessar que não é um pecado, mas que, enquanto estudante aí na marginal, eu dizia sempre aos meus colegas que era possível encontrar espaço no mar. Eu até falava, entulhar este mar, dá para fazer isto, porque tínhamos muitos problemas de estacionamento. Dava para entulhar aqui o mar e fazer o estacionamento que tanto precisávamos. Depois de 2 ou 3 anos, começou-se a entulhar ou a dragar a Baía de Luanda. E deu aquela marginal toda bonita. Sim. As pessoas não gostam muito de dizer a origem das ideias. Mas se for lá perguntar aos meus colegas, vai ver que eu já falava sobre isso, que era entulhar a marginal de Luanda, entulhar aquela Baía. Muitas cidades se fizeram, né? Correto. Muitas cidades e hoje deu aquele espaço aí bonito, que é o coisa.
que é a Marginal de Luanda. O que implica dizer que nós podemos encontrar solução para os nossos bairros. Os nossos bairros podem, de facto, ser regenerados. Hoje fala-se muito da requalificação, mas eu vou mais ao fundo, prefiro falar da regeneração. Porque a regeneração urbana vai permitir fazer requalificação, vai permitir levar o econômico para esses bairros e vai permitir levar o social, não é? Que no final do dia são os equipamentos sociais, as escolas, os hospitais. Mas essa questão da regeneração pressupõe um trabalho multidisciplinar, né? Há bocado, quando estávamos aí no off, insultou um bocadinho, entre aspas, os urbanistas, e dizia, os urbanistas às vezes acham que fazem tudo. Mas essa questão da regeneração urbana vai, de facto, neste aspecto de que tem que ser um trabalho multidisciplinar. Nós temos 3 vetores. Fala-se do vetor requalificação muitas das vezes. Muitas vezes o que soa só é requalificação. Requalificação é só uma coisa. Regeneração é outra coisa, também bem diferente. Depois nós temos, não é, a reconversão urbana. Que pouco também, se fala. Também pouco se fala. Também é outro dossiê que os urbanistas e os arquitetos têm que explorar aqui no nosso métier. Reconverter, regenerar e requalificar. A requalificação acaba por estar sempre dentro, não é, da regeneração. Dificilmente fizemos regeneração sem fazer requalificação. Mas é possível fazer, não é, reconversão sem fazer requalificação. Por exemplo, a cidade velha de Luanda tem estado a ser reconvertida. Né? Vão tirando alguns prédios, algumas vivendas e colocar prédio, estão a reconverter. Aquilo não é requalificação, aquilo é só mesmo reconversão. Quer dizer, então, é preciso explorar esses 3 termos e ver lá onde é que precisa um, onde é que precisa outro e irmos aplicar. E onde é que precisa dos 3, né? Onde é que precisa dos 3, porque a roda já está inventada. Nós não precisamos de inventar a roda. É pegar, não, aqui precisa de quê? Não, aqui precisa de uma regeneração. Em Luanda, grande parte dos bairros precisa de regeneração urbana. Isso é um dado assente. Mas já as restantes 17 províncias, não é, em larga escala, o que precisamos é de reconversão. Precisamos reconverter muita coisa. Então, e aí, não é, é fundamental irmos buscar os especialistas, porque os urbanistas depois vão se especializar. Vais encontrar um urbanista especialista em fazer plantas, não é, urbanas para cidades industriais. Cidades industriais, exatamente. Vais encontrar um outro que é especialista em planos rurais. Podes encontrar um atrevido como Augusto, que provavelmente navega muito bem em todos eles, né? Consegue te explicar, porque entende um bocadinho da agricultura, um bocadinho de indústria. Então pode trabalhar nos 2. Né? Então é preciso ter essas equipas multidisciplinares para poder, não é, conceber os planos que nós temos que conceber. E olhando aqui um bocadinho para a economia, do ponto de vista do empreendedorismo, das empresas, qual é o papel que o doutor acha de grande relevância a essa questão da economia urbana? Como é que podem ser tidos e achados nesse desenvolvimento que fez? Né? Há alguns rácios, os outros chamam rateres, né? Que já estão bem definidos. Por número de habitantes, quantas esquadras de polícia? Por número de habitantes, quantos hospitais? Escolas, por exemplo, quantas escolas? Por número de habitantes, quantos centros comerciais? Depois você pode descer por número de habitantes, quantos bares? Quantas discotecas? Porque são os centros de lazer. O social hoje não é só, né, o jardim. Porque naquele nosso tempo namorava-se no jardim. Hoje provavelmente estão a namorar noutros sítios. Então você, a fazer a planificação, tem que planificar o hotel, a pensão, a hospedaria, não é? E tudo mais. Porque senão pelo menos pensar em áreas onde possam ser colocadas também. Eu tive um professor de microeconomia que dizia que quando nós estamos a estudar economia, temos que entender que o bem econômico é aquele que serve para satisfazer uma necessidade. Não importa se faz bem à saúde ou mal, é bem econômico. Basta servir para a satisfação de uma necessidade. O urbanista, quando está a conceber o planeamento urbano, ele não pode estar a pensar que não fuma lhamba na cidade. Tem que ter espaço para fumar lhamba. Ele tem que pensar nisto. Não pode pensar que não namoram na cidade.
Há cidades, por exemplo, como o caso, tive uma passagem há pouco tempo pelo Ambo, pelo Lubango e por Benguela, semana passada. E ao passarmos por Benguela, entramos à noite e eu ainda gozava. Por cada esquina víamos sempre uma jovem a namorar. Eu dizia, é hábito de Benguela namorarem nas esquinas. Então tem que pegar É cultura. Mas não é hábito de Luanda namorarem na esquina. Os jovens em Luanda namoram onde? É preciso urbanista. Aqui não é? a nossa produção tem que nos dizer onde é que andam a namorar. Então, eu se for chamado para fazer um plano urbano, Tem que prever isso. dentro daquilo que são as questões antropológicas do povo, eu tenho que conversar e entender essas coisas. Se namoram na pensão, tenho que conceber a pensão para irem namorar. Se namoram no jardim, tenho que conceber jardins. Quer dizer, assim se fazem os planos urbanísticos. Essa questão que fala está-me a remeter também ao setor econômico informal. Correto. Nós tínhamos no tempo que é colonial... uma das grandes características das nossas cidades, né? Do Angola e, de um modo geral, África. A venda informal, os mercados. Né? No tempo colonial, nós tínhamos o mercado do Quinaxis, que é igual à planta arquitetônica do mercado municipal de Benguela e também igual ao mercado municipal do Lubito. Ou seja, parece que os urbanistas naquela altura concebiam melhor do que os urbanistas de hoje. Não é? Hoje eu vou para a concepção do Quilamba, tem lojas por todos os quarteirões, mas não foi previsto um mercado. E hoje temos senhoras que estão a vender aí ao relento, porque o plano urbanístico não pensou não é, um mercado. Se calhar não pensou também num cemitério, não tem lá cemitério. Não tem. Provavelmente o urbanista acreditou que as pessoas aí não vão morrer, vão viver até os 100 anos, porque quando o urbanista não pensa nisto, não é? Não pensou num hospital, Quilamba não tem um hospital. Será que ele pensou que as pessoas não ficam doentes? É porque não respeitou os rácios de número de habitante por hospital. Né? Cada hospital, cada raio de... E pensar a cidade para aquilo que são as suas funções, né? As vivências. Né? Arquiteta Jamila, quando nós estamos a conceber a estrada é concebida pelo tráfico. Eu, quando estou a desenhar um perfil de uma estrada, tenho que saber que vão trafegar por aqui, se calhar o termo certo é esse, vão trafegar por aqui 1000 carros por dia. E os 1000 carros por dia para traficarem nessa estrada, a estrada tem que ter X de largura, X de comprimento, tem que ter entrocamento aqui e acolá. Quer dizer, se o urbanista não pensar nisso, vai colocar uma estrada de 7 metros, onde devia colocar uma estrada de 30 metros de largura. E o que vai ter aí é trânsito, vai ter engarrafamento. Até dava o exemplo mesmo das nossas estradas nas zonas urbanas, né? Que dizia que não deveria se permitir estradas com menos 7 metros. De 7 metros na planificação urbana de Luanda não é funcional. Não é funcional. A trafegabilidade... Quer dizer, 7 metros com um passeio de 1 metro... Porque eu tenho 7 metros com um passeio de 1 metro em cada lado, não é? Eu tenho 9 metros de largura. Se tenho uma estrada de 7 metros com passeios de 1,5 metro, 1,5 metro, tenho 10 metros de largura. Cada carro tem de largura, não é? Aí 1,68 metros de largura por cada carro. Se as portas do carro estiverem abertas, não é? Vai dar conta que o carro precisa à vontadinha aí de 2 metros para ficar à vontade. 2 metros, 2,5. Há quem concebe 3,5 metros para o carro ficar à vontade. Por um carro americano, então? 3,5 metros para um carro americano, à vontade. Então, eu quando faço uma estrada de 7 metros, ponho 3 metros de um lado e 3 metros do outro lado, eu me procuro onde que vai ficar o estacionamento. Porque 3,5 metros para ir, o outro 3,5 metros para voltar. As pessoas param onde? No passeio. Igual o Nova Vida. Nova Vida são 7 metros nas estradas. Depois tens aí os passeios de 3 metros. E não é, as pessoas têm que definir se põem jardim no passeio ou se param os carros no passeio. Então, o urbanista que pensou Nova Vida
Se calhar Isso se até fosse um estamos a aluno, remeter a termos aqui um tema também sobre se for, urbanidade, né? embora não seja professor de urbanismo, Urbanismo. eu reprovava. Mas eu se estiver numa instituição do governo que aprova os planos urbanos, eu reprovava esse plano urbano. Para Angola, eu tenho que saber se a estrada é sentido único, pode ter 7 metros. De um lado vai estacionar, do outro lado circula. Mas se tiver 2 sentidos, ela no mínimo tem que ter aquelas estradas pequenas do Quilamba, abriram aí uma fenda de mais 3 metros de cada lado para o estacionamento. Então tem 7 mais 3, 10, mais 3, 13. Só de estrada. Aí você circula à vontade. Mas há quem, pronto, por vezes essas opções ficam subjacentes à questão do custo. Qual é a sua visão? Nós não podemos nos limitar de planificar bem. Porque não tem dinheiro para executar o plano. Porque o plano é sempre antes do dinheiro. Eu, por exemplo, estou-me a lembrar de algumas soluções em algumas províncias, vias que foram feitas, em que, segundo a justificação era, nós com o dinheiro que temos, tivemos que priorizar ou a estrada ou o passeio. Faz o passeio ou faz a estrada. Faz a estrada. Mas não permita que ela tenha abaixo de 13 metros. 13 metros. Na planificação, ela tem que estar planificada com... Eu até não estou a falar 13, estou a falar 15. Porque esses 13 que fizemos agora, não vimos o passeio. Ainda que a sua construção seja tardia, ou mais tarde. Mas fica já ela planificada os 15 metros para a estrada. Não devemos aceitar em Angola planos urbanísticos com estradas com menos de 15 metros. Porque as pessoas que fazem os planos de loteamento, fazem um loteamento com estradas de 7 metros para ter terreno para vender. Sim. O segredo é este. É fazer estrada isso. Pequena, não é? Para ter espaço de terreno mais para vender. Casas, mas isso tem mais casas, mas não tem qualidade. Depois tira-te a mobilidade, tira-te a parte econômica, o econômico fica mais lento, quer dizer, cria todo o problema dentro daquilo que é o espaço. Então, é preciso começarmos a entender que não podemos permitir em Angola, pela traficabilidade que temos, porque uma coisa é eu projetar o plano em Portugal, onde sei que 90% das pessoas não tencionam ter um carro. Neste condomínio que estamos aqui, não é? Em Portugal, só 10% das pessoas é que teriam um carro. Aqui é o contrário, 99% das pessoas têm 2 carros. 2 carros, não um carro. Então, a minha área de estacionamento é maior. Tenho que conceber isso. Ou vou colocar na cave, ou vou colocar a céu aberto, ou vou colocar um edifício exclusivo para estacionamento, mas eu preciso planificar aonde é que os carros vão parquear. Doutor, com essa nossa conversa, já vamos a chegar bem na reta. Já vi aí o sinal. O tempo já acabou. Já acabou. Assim tão rápido. Mas eu fico aqui com uma ideia essencial, que falar de economia urbana é falar de uma boa planificação. Corretamente. E essa boa planificação começa nas grandes opções de ordenamento do território e vão descendo de grandes nível. Opções de ordenamento do território, condicionantes naturais, planos provinciais, planos municipais, planos setoriais, e aí depois podemos fazer os PUS e os PORs. Mas agora, uma das questões que tem-se falado muito, por exemplo, com esta sequência, é o tempo que leva de execução desses projetos. E as nossas necessidades são diárias. Na sua visão, como é que nós podemos equilibrar? Ou seja, as necessidades diárias versus o tempo que leva a... Nós, por exemplo, a nível da ocupação de terrenos, né? Que às vezes não estão ordenados, nós vemos um crescimento muito rápido, muito acelerado. Daí, às vezes, existirem opções de começar rapidamente por um loteamento. Qual é a visão que o doutor tem sobre isto? O pensamento instalado é que deve existir dinheiro para lotear. Não, para lotear não precisa ter dinheiro. Lotear é uma operação simples. Loteamento é abrir as vias, definir onde é que vão ficar cada lote. Os arquitetos e os urbanistas existem. Os arquitetos e urbanistas concebem os planos, as administrações municipais ou os órgãos do governo vão para lá, criam os lotes. Loteamento. Depois, as edificações vão acontecer de forma natural.
As pessoas com o dinheiro que têm, da forma que já constroem, Constrói. vão construir as casas de forma organizada. E o Estado, quando tiver dinheiro, por sua vez, vai construir as infraestruturas e colocar, não é, a pavimentação. Quando tiver dinheiro. Quando não tiver dinheiro, vai ficar como a zona verde. Agora, sim, em tom mesmo de fecho do nosso programa, doutor, quais são os desafios que elenca aqui do ponto de vista da economia urbana de Angola, das nossas cidades? As nossas cidades, primeiro, é que o espaço público todo já concordou que as nossas urbanizações que foram concebidas depois de 1975 são todas dormitórios. São dormitórios porque não respeitaram os rácios. Então, daqui para frente, vamos conceber planos, não é? Respeitando os rácios. Eu chego para este condomínio, tem quantas pessoas? Vamos supor que aqui tenha 1000 pessoas a viver. E o rácio diz que para 1000 pessoas tem que ter um posto de saúde, um posto médico. Então não vai construir aqui uma clínica, mas ao planificar tem que prever um posto médico. Se previmos, foi possível prever uma guarita por segurança, porque não é previsto o posto médico, sabendo que as crianças que aqui brincam se alejam. Porque volta e meia vão ferir-se as crianças. E onde é que elas vão ser atendidas? Tinha que ter aqui um posto com uma enfermeira. Então, se nós respeitarmos essa questão da planificação, fundamentalmente os rácios já estudados, vamos lá para as Nações Unidas, os rácios estão todos lá. Tem os livros estão ali, é só seguir. Só seguir, respeitar os rácios. E não permitir que os espaços sejam muito cobiçados por lucro para quem concebe o plano. Porque o dono do plano, ele está a olhar mais na lucratividade. Ele vai conceber um plano para 3 vagas para estacionamento, por quê? Vou perder dinheiro. Vaga de estacionamento eu não vendo, mas área de construção de casa eu vendo. Então quero mais áreas de construção. Mas as pessoas têm 3 carros, como é que eu vou fazer? Então, já há sociedades avançadas, onde os modais de transportes públicos funcionam, as pessoas não estão muito preocupadas em ter muitos carros. Então não adianta irmos copiar planos urbanísticos na Europa e trazê-los aqui. Quando o contexto é diferente. Né? Porque mesmo as literaturas que nós temos sobre arquitetura e urbanismo, nenhuma delas prevê 2 carros por casa. Se formos pegar na Europa, não temos literatura que prevê 2 carros por casa. Mas a nossa realidade tem 2 carros por casa. Às vezes 3. Então, eu não posso copiar só aqueles planos, tenho mesmo que conceber em função da realidade. Depois, não é, quem governa, quem está no governo, no final do dia, tem que ter maior atenção com os arruamentos, porque o que vai dar beleza à nossa vista de cima, primeiro são os arruamentos. Se eles estiverem muito bem concebidos, eles vão dar uma outra vista por cima. Eu, quando digo muito bem concebidos, estou a dizer que nós não devíamos mais aceitar em Angola loteamentos de grelha. Porque eu penso que loteamento de grelha não precisa de ir para a escola para fazer. Não precisa de urbanista nem arquiteto. Fazer grelhas, não. Visto de cima tem que parecer um caracol. Tem que ter poesia. Tem que ter um desenho, tem que ter poesia, tem que ter animação. Né? E aí vimos agora há pouco tempo o nosso arquiteto que fez o desenho aqui que aparece nas imagens, né? E fez uma coisa diferente, bonita, não é? Está aí o desenho feito. Mas em vez que tentou evitar um quadrado, não é? Não obstante, temos aí as perspectivas todas, um V, uma forma bonita do prédio em cadeia. Mas quando nós vamos para olhar para aquilo que é, não é, os planos urbanísticos mais antigos, as cidades começam a desenhar-se no centro e ela vai sair de forma anelar do centro para a periferia. Nós hoje estamos a fazer planos urbanísticos com os quadradinhos, né? Aqueles quadrados, depois põe e o plano urbanístico está desenhado. Penso que aí não tem ciência. E visto de cima vai continuar a dar sempre aquela vista feia e horrível. Então, os urbanistas têm que começar a ser criativos, não é? Nós vamos chamando aquilo que nós chamamos coreografia.
né? As coreografias vistas de cima, quando estamos aí na abertura do Mundial, naqueles eventos públicos. Tem que ter harmonia. Ele tem uma harmonia e desenha sempre alguma coisa. Tem sempre um desenho, e esse desenho por cima dá para ler, não é? E dá para ser compreendido. Debaixo, quase você não vê, pensa que são casas, são ruas e por aí em diante. Mas quando vê-se de cima, ele comunica alguma coisa. Tem que ter informação. Então temos que nos preocupar também com o nosso a vista aérea. Aí, a vista aérea. A nossa vista aérea é fundamental. Isto é que vai dar o agrado das nossas futuras cidades e daquelas que vão ser regeneradas. Se não tivermos isso em consideração, cada um vai chegar e faz a sua grelha, né? Então, temos que olhar os planos. Na qualidade do projeto. Os planos têm que ser muito bem concebidos, muito bem feitos, aprovados. Se necessário for, criar aqui regulamento para conceber os planos, não é? E aí já vamos dizer que nós não queremos grelha. Para a grelha não precisa estudar a arquitetura. E também definirmos os nossos próprios rácios, né? Definirmos do nosso contexto. E definirmos os nossos próprios rácios a partir do nosso contexto. É preciso sabermos que os nossos condomínios têm crianças que precisam jogar bola. Então, não vamos ter condomínios fechados sem ter um parque de diversão. Não vamos ter um condomínio fechado sem uma sala de eventos. Porque o angolano gosta de dar festa. E não pode dar festa no apartamento, porque incomoda o vizinho. Então, quem pensa nisso tudo? Alguém tem que pensar nisso, não pode ser um economista a pensar nisso. Mas dá jeito de ter um economista assim, né? Muito obrigado, doutor Augusto. Estamos aqui, quando tiver alguma sugestão, quando quiser abordar também um tema que acha pertinente, certamente somos um bom veículo, porque aqui é mesmo discutir assuntos técnicos, mas uma abordagem multidisciplinar. Não é só de arquitetos, engenheiros, mas também economistas. Eu estou à procura de um sociólogo também. Muito bom, muito bom. Para falarmos de urbanidade. Muito bom. Discutimos a urbanidade. Como é que tem que ser o conceito de urbanidade à luz da nossa cultura, à luz da nossa forma de estar. Traga também um antropólogo. Um antropólogo também. Boa. Seria bom, seria bom. Ou seja, é assim que nós vamos fazer uma Angola melhor, uma Angola equilibrada, quando nós conseguimos todos sentar à mesa, nos ouvirmos, partilhamos as ideias e encontrarmos aquilo que eu chamo sempre dos pontos de convergência, né? Quando eu, arquiteta, e um economista conseguimos falar a mesma língua, ainda que com saberes diferentes, mas conseguimos nos compreender. Este é o nosso objetivo, formá-lo e informá-lo. Últimas palavras, assim, em tom de fecho, só para despedirmos aqui. Façam poupança e investimento. Investimento. Um alerta. Muito obrigada. Até o próximo capítulo.